O sangue não é de um cordeiro qualquer, é o sangue do Rei dos Reis. Aleluia! Do Rei dos Reis, como está lá em Apocalipse 17, 14. O sacrifício do sangue de Cristo, ele também aponta para algumas coisas. Isso traz o significado do Cordeiro de Deus. João, no capítulo 1, 29, João tá batizando, ele tá falando sobre o pecado, está batendo muito sobre o pecado e que as pessoas precisavam se arrepender, e ali era o batismo do arrependimento. Mas ele agora vai declarar: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alô? Em Mateus 26, 26 a 28 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para remissão de pecados. Aleluia. Mas tudo isso redunda numa coisa: salvação da alma. Aleluia. Por isso, queridos, nos tornamos em Cristo Jesus agora, quando o recebemos, nós somos redimidos pelo sangue. Em Hebreus 9:12 diz: e não pelo sangue de bode nem novilho, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Portanto, queridos, eu já vi música dizendo assim, era como se Jesus estivesse falando na música e dizendo assim: se preciso for, eu morrerei de novo. Cuidado, isso é heresia. Porque ele morreu de uma vez por todas. Jesus não vai morrer de novo. Alô? Não vai morrer de novo. Jesus morreu de uma vez por todas. Por isso ele é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro que nos salvou para a eternidade. Ele não nos salvou para uma circunstância, Ele não nos salvou temporariamente, Ele nos salvou para morar com Ele. Aleluia! Por que fomos salvos? Porque fomos reconciliados pelo sangue, é o que está lá em Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que nos justificou foi o sangue de Jesus. Foi o que nos justificou. Por isso, queridos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a nossa salvação, ela não é frágil. Às vezes a gente fala da salvação como se fosse algo tão fraco, tão que você a qualquer momento pode perder. A coisa não é assim, não. O preço foi precioso, o preço foi real, o sangue foi derramado, o Cordeiro era perfeito, o Cordeiro era aquele que veio para reinar, e ele vai voltar. Aleluia. Então, nós somos redimidos porque fomos reconciliados pelo sangue, redimidos pelo sangue, porque fomos reconciliados pelo sangue, e somos santificados pelo sangue. Em Hebreus 10, 14 diz: pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre
os que estão sendo santificados. Aleluia! Então, queridos, santidade deve ser um alvo nosso. O que é santidade? O que é santo? Santo é separado. Kadosh é ser separado, é estar separado. Agora é interessante quando a gente pensa que se é ser separado, por que muitas vezes a gente quer estar tão misturado? Tão misturado, porque nós podemos até nos misturar, mas não é essência. Mas tem pessoas que querem se misturar em essência. Não, ainda cita texto. Não, Paulo diz que eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Paulo se fez fraco, mas nunca se fez uma pessoa que não se converteu. Ele nunca se fez uma pessoa como uma pessoa qualquer. Não. Então, queridos, nós pertencemos a um reino eterno. Nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva. Alô? Então, queridos, não podemos menosprezar aquilo que nós somos em Cristo, e Ele nos chama de santos. Alô? Santos por quê? Porque fomos lavados pelo seu sangue, é o que está em Apocalipse 1:5. Santos por quê? Porque fomos purificados pelo seu sangue, é o que está em João 1:17. Aleluia! Então, nosso papel é crer plenamente em Cristo. Alô? Queridos, no decorrer dos anos, muitos falsos cristos vieram. Tem muitos aí imitando. Eu acho que o Henri Cristo morreu, não morreu já? Não? Uma vez eu ouvi falar que ele tinha morrido, mas eu não sei se ele morreu ou não. Porque por ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Uma vez eu estava olhando no Jô Soares, ele estava sendo entrevistado. Eu acho que era de Santa Catarina, né? Santa Catarina. E o Jô Soares perguntava, eu acho interessante porque Jesus, como narra a Bíblia, ele andava a pé e havia situações em que ele andava de jumentinho. Mas você vem de avião, você viaja de avião, e ele falou, está escrito que eu viria sobre as nuvens com poder e glória. Sabe, o safado usa a Bíblia para dizer que ele é o Cristo. Aí o Jô Soares, inteligentíssimo, né? Eu estou vendo uma coisa que eu estou achando estranho, porque Jesus, o espinho era para dentro, e furava a cabeça dele. Mas eu estou achando bonitinho aqui a sua cabeça, com esses espinhos, que eles são de esponja e é para fora, é de borracha e é para fora, não é para dentro. Sabe, queridos, mas são muitos. Há muitos anos, eu acho que eu tinha 16 anos, 17 por aí, eu estou falando de quase 50 anos, tá? Quase 50 anos. Surgiu aqui em Recife, eu não sei se alguém lembra disso, mas uma seita chamada os Borboletas Azuis. Eu não sei se alguém lembra disso, com exceção do pastor Tarcísio, eu acho que ele já era rapaz naquela época, né? Queridos, impressionante a multidão de pessoas que seguiam esses borboletas azuis. Era impressionante, eles todos de azul. E a pessoa não sabia falar. Ele era uma pessoa assim,
sabe, rude mesmo. Mas impressionante a multidão de pessoas que seguiam esse cara. E o repórter entrevistando, olha só que doutrina joia, falando para ele o seguinte: quais são os ensinamentos que você traz? Isso é porque o mundo já vai se acabar, não vai demorar, já o mundo está se acabando. Mas é verdade, aí o que é que você faz para isso? Não, já as pessoas, todas elas, bom, quando você fala em Nordeste, o pessoal aqui, muita gente dorme de rede, né? Então uma delas era que era proibido dormir de rede, proibido dormir, tinha que dormir de cama, e tinha que cortar os pés da cama. Nesse tempo não tinha essas cama box, esse negócio, tinha que cortar os pés da cama. Agora, paz, meus irmãos, por quê? Porque o mundo vai acabar em água e eles vão flutuar nas camas. Eu acho que depois disso inventaram aquela cama inflável, né? Sabe, queridos, mas é impressionante como as pessoas gostam de mentira. É impressionante. Então o sujeito desse se levanta e diz que tem que ser assim. Se um doidinho se levantar e dizer a seguinte coisa: eu recebi de Deus uma missão de salvar o mundo, e Ele me disse que só vai ser salvo quem tiver o cabelo roxo. Tem que ter o cabelo roxo, roxo ou lilás, eu acho que é a mesma coisa, né? Tem que ter o cabelo roxo. Queridos, aqui um pouquinho de tempo teria uma multidão de gente com cabelo roxo. Mas quando a gente fala do sangue do Cordeiro, do sangue imaculado, do sangue que foi derramado na cruz, quando a gente fala dele, é algo tão impactante que muitas pessoas não creem, e até dizem crer, mas não vivem isso, e nós precisamos viver isso. Um amenzinho ali. Amém, queridos?